pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber. Bom, primeiro parabenizar Marcos e Gustavo pela fala muito propositiva, interessante, perspicaz do ponto de vista filosófico, nos faz pensar muita coisa interessante, associações. Acho que essa questão que Gustavo colocou, ela é muito pertinente, né? A questão da tradução. A gente encerrei agora recente uma tradução junto com dois colegas, a gente fez uma tradução de um texto, aliás, foram dois textos de um autor medieval chamado Nicolau de Cusa. Os dois textos estão para ser publicados. E aí, essa coisa a relação do leitor vai ser com o tradutor, com o autor, isso é de fato muito interessante, né? Tem antes de eu entrar na minha fala específica, tem um texto de Merleau-Ponty, A Prosa do Mundo, em que ele traz esse elemento também interessante da a relação entre o leitor e o autor de algum texto, né? O diálogo que acontece ali dos espíritos através da leitura. Isso é muito interessante. Eu parabenizo tanto Marcos na primeira fala, como o Gustavo agora. E agradeço por esse ponto que em outro momento, me instigou aqui. Nem que seja uma glosa vai sair sobre isso. Bom, gente, o tema que eu fiquei tratar da filosofia, especificamente a filosofia latino-americana ou a filosofia da libertação, porque no âmbito da filosofia isso é um tema muito delicado, porque há quem diga que não existe uma filosofia própria da América Latina, né? Que filosofia só é aquela que vem da Europa, né? Há quem diga, inclusive, que só se pode filosofar em grego ou alemão, mas a gente quebra essa lógica e tenta fazer da filosofia como um campo maior do que limitar geograficamente a Europa. E a filosofia da libertação, ela nasce justamente com essa pretensão de ser uma filosofia, primeiro, parcial, porque é uma filosofia que parte da vítima, né? Dussel, ele é muito explícito nos seus textos. Ele diz que a filosofia dele, tanto a filosofia como a sua ética, é uma filosofia e uma ética da vítima, né? Então, nessa relação com a modernidade, Dussel vai fazer um percurso muito árduo, né? Eu diria até é um processo muito hercúleo o que ele faz, porque ele faz como se fosse uma genealogia para encontrar os elementos que vão compor aquilo que ele vai chamar mito da modernidade, né? A partir de duas categorias centrais, que será o eurocentrismo e também a noção de desenvolvimento, que surge através do movimento que a Europa promove, da sua expansão. E aí Dussel dá um marco para isso. Dussel diz que a modernidade nasce em 1492, que é justamente o ano em que a Europa, a Espanha, começa a colonizar, chegar na América Latina para colonizá-la. Eu escrevi algumas páginas para esse momento, fazer igual, gosto muito de dizer isso, igual o meu padrinho, o Padre Neto, escrevi umas besteirinhas aqui para que a gente possa refletir um pouco sobre esse percurso que Dussel faz, e ao final eu tento relacionar um pouco esse processo da filosofia de Dussel, né, com pensando em algumas coisas sobre a relação com o direito. Claro que esse texto é um texto que está nascendo agora, é um texto que eu quero amadurecer para possivelmente publicá-lo, né? E eu comecei a escrever esse texto justamente para esse momento, para que a gente possa conversar e aprofundar algumas coisas. Bom, o tema proposto para esse evento, Filosofia e Direito, uma intersecção retórica, penso que seja um esforço que estamos a fazer no intuito de pensar esses conceitos não isoladamente, mas justamente no seu imbricamento ou na sua relação.
Então, o objeto em questão distancia-se de tão somente pensar o que seja uma filosofia do direito, mas é justamente pensar essa relação. De imediato nos surgem as perguntas: o que é filosofia, o que é direito, o que é intersecção e o que é retórica. Ao partilhar essa mesa como algo potente, uma potência, com esses nobres amigos, né, e filosofia se faz justamente entre amigos, cada um partindo de um ponto e de um chão filosófico para responder essas 4 perguntas que estão dentro da afirmativa do tema, vem-me à mente a fala de Henrique Dussel, quando no México, num encontro entre o Departamento de Filosofia e professores alemães, Dussel disse que depois de pensar sobre o tom da sua participação naquele diálogo, naquele momento, em torno da teoria crítica que estava se debatendo ali, ele pensou que a sua estratégia argumentativa devia tomar, primeiramente, com seriedade, a noção dos sujeitos do diálogo e também o seu locus enunciationis, né? O lugar que o sujeito fala, porque a fala do sujeito ela não é uma fala isolada, ela é uma fala que parte de um lugar e interessa muito a Dussel esse lugar. Não ouso dar respostas ao proposto no tema, ouso muito mais provocar a partir do tema, saindo de um chão marcado com o sangue do povo oprimido. As 4 questões extraídas da assertiva que compõe o tema dessa mesa, sempre que forem refletidas, tenderão naturalmente a partir de algum lugar. O lugar ao qual os pés de quem reflete sobre essas questões estão fincados dá um certo tom ou ao movimento do pensamento formulado. Leonardo Boff expressou isso ao dizer que todo ponto de vista é a vista de um ponto. O chão, o meio e as relações que cultivamos ajudam a formar a nossa consciência e, consequentemente, o nosso ponto de vista. Feito esse preâmbulo, passemos ao tema ao qual devemos nos ater. Irei dividir minha fala em 3 momentos. Primeiro momento, mostrando como nasce, em qual contexto nasce o que nós estamos chamando por filosofia da libertação. No segundo momento, a gente vai tentar pensar um pouco a ideia do discurso da modernidade a partir do prisma do eurocentrismo e da colonização, né? E como é que a filosofia da libertação ela vai questionar esses conceitos num movimento de revelar o outro, revelar o rosto do outro, né? Esse outro sempre o outro oprimido. E o terceiro momento, vou pensar algumas problematizações no âmbito da filosofia, da política, relacionando ao direito. Bom, o contexto no qual nasce a filosofia na América Latina, e aqui delimitando, de fato, nós tomamos por base, por parâmetro, que sim, existe uma filosofia produzida aqui. Existe uma filosofia que está fora daquilo que especificamente vai ser denominado como o pensamento hegemônico europeu. Então, esse pensamento na América Latina é eminentemente um pensamento que nasce no meio da opressão. Essa opressão se deu através de golpes com instalações de governos militares, de forma mais radical. Isso ocorreu na América do Sul. No Brasil, o golpe militar de 64, tendo seu fim em 85. As consequências desses governos são sentidas até hoje, pois atravessam a história no consciente das testemunhas oprimidas que sobreviveram ou que retornaram aos seus países após o exílio e até mesmo no inconsciente coletivo. Como toda filosofia, é difícil precisar com exatidão a data de origem da filosofia própria da América Latina, isto é, da libertação. Mas o seu surgimento se dá por volta de 1969, especificamente com a filosofia da libertação a partir de Dussel. Neste mesmo ano, acontece na cidade de Córdoba, na Argentina, nos dias 29 e 30 de maio, uma ocupação de estudantes e operários, denominada por Cordobazo. Esse movimento representa resistência diante da repressão vivida pelos países da América Latina. Havia uma teoria posta, denominada de teoria da dependência, que, segundo Dussel,
abria caminho apontando a simetria econômica centro-periferia existente entre o desenvolvimento do norte como causa do subdesenvolvimento do sul. Ainda nesse período, o colombiano Borda publica uma obra chamada Sociologia de la Liberación, e o peruano Augusto Salazar Bondi apresentara seu estudo denominado Existe uma filosofia na América Latina? Parece que a pergunta se há uma filosofia latino-americana não é tão nova assim. Nesse contexto, em que a situação política da América Latina ia de mal a pior, Dussel acabara de voltar da Europa e estava a ministrar um curso de ética ontológica, dentro da perspectiva heideggeriana na Universidade Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, quando descobriu a obra de Emmanuel Levinas, Totalidade e Infinito, obra publicada em 61. Daí em diante, há uma certa mudança epistemológica na produção de Henrique Dussel, pois sua ética ontológica passou a ser denominada para uma ética de la liberación latino-americana. A filosofia da libertação é um pensamento latino-americano e ela tem sua base epistemológica no outro, no oprimido, na vítima. A base antecedente utilizada para fundamentar esta filosofia nascente é, segundo Dussel, a partir do pensamento crítico de Feuerbach, Marx, Kierkegaard e Levinas. E ele toma esses autores porque, no âmbito do pensamento europeu, ele vai dizer que são esses autores, especificamente, que conseguem promover uma crítica ao pensamento dominador, principalmente de Hegel e Heidegger. Pois estes foram os únicos críticos reais do pensar dominador europeu. Ora, o pensamento preponderantemente dialético de Hegel e ontológico de Heidegger não nos inclui ou faz como objeto ou coisa em seu mundo. Entre esses pensamentos críticos, as estruturas filosóficas dominadoras, heideggeriana e hegeliana, e uma certa revelação positiva de Deus, que seria o âmbito da teologia, deve-se descrever o estatuto da revelação do outro, como deixa claro Dussel. E aqui eu vou citar um fragmento de Dussel, que é bem pertinente, que ele diz: é por isso que, empunhando e superando as críticas europeias a Hegel e Heidegger, e escutando a palavra provocante do outro, que é o latino-americano oprimido, na totalidade norte-atlântica, como futuro, pode nascer a filosofia latino-americana, que será analogicamente africana e asiática. Então, filosofia da libertação, nesse primeiro momento, ela analogicamente é também uma filosofia africana ou asiática, porque são filosofias que nascem da periferia, né, no sistema mundo. Então, em meio a esse conflito, e com esse intento de superar a opressão e pensar filosoficamente que colocou todo um povo oprimido na condição de não ser, enquanto vítima, é que nasce a filosofia da libertação como um olhar periférico a partir da vítima e não do vitimário. Essa é a primeira parte para mostrar como é que nasce a filosofia da libertação, como é que ela vai surgir. Ela surge justamente por causa desse problema da negação do outro periférico. Né? Claro que essa crítica, em alguns outros momentos, alguns outros textos, Dussel vai levar também para Habermas, em diálogos mais modernos. Ele leva também em diálogo com Appel a criticar esse movimento, porque desconsidera as epistemologias do Sul, né? Ou mais ainda, desconsidera as epistemologias periféricas, tornando como se fosse apenas o pensamento periférico em si mesmo do pensamento centralizador europeu. Então, nesse segundo momento, a ideia é pensar essa filosofia da libertação como um pensamento iniciante dos oprimidos. A filosofia da libertação como um saber teórico articulado à praxis de libertação dos oprimidos é o canal pelo qual se faz o exercício de ouvir o outro, diz Dussel. O saber ouvir é o momento constitutivo do método mesmo. É o momento discipular do filosofar. É a condição de possibilidade do saber interpretar para saber servir. Encerro citação. Descartes, filosofia da libertação é a epifania do oprimido.
A opção pela vítima é levada a rigor, pois qualquer Estado que produza vítima é tido como antiético. E a filosofia da libertação sai em defesa do vitimado e da vítima, construindo suas epistemologias desse local de exclusão. Aquele carente de ser grita. O eco desta voz não pode ser deixado de lado. Quem grita pede socorro a partir do não ser. Se não há essa manifestação do oprimido, a libertação torna-se apenas o desejo intelectual de alguém que fala pelo outro, ou alguém que projeta um si mesmo sobre o outro, no caso, o encobre. Não há que omitir-se, seja o oprimido, seja aquele que tem consciência da desigualdade, esta entendida em sua amplitude, seja social, racial, de gênero, etc., e também clama pela libertação humana dos grilhões do capital enquanto sistema que produz explorados. Dussel mostra, inspirado em Levinas, a filosofia da libertação como descoberta do movimento de opressão. E aí eu cito Dussel. Porque a experiência inicial da filosofia da libertação consiste em descobrir o fato opressivo da dominação, em que sujeitos se constituem senhores de outros sujeitos no plano mundial, desde o início da expansão europeia em 1492, fato constitutivo que deu origem à modernidade, centro e periferia no plano nacional, elites, massas, burguesia nacional, classe operária e povo, no plano erótico, homem e mulher, no plano pedagógico, cultura imperial elitista versus cultura periférica popular, etc. No plano religioso, fetichismo em todos os níveis, etc. Esta experiência inicial, vivenciada por todo latino-americano, até mesmo nas aulas universitárias europeias de filosofia, expressaria melhor dentro da categoria altrui, outra pessoa trata como outro, como pauper, pobre. O pobre, o dominado, o índio, o massacrado, o negro escravo, o asiático das guerras do ópio, o judeu nos campos de concentração, a mulher, objeto sexual, a criança sujeita a manipulações ideológicas, também a juventude, a cultura popular e o mercado subjugados pela publicidade, não conseguirão tomar como ponto de partida, pura e simplesmente, a estima de si mesmo. O oprimido, torturado, o que vê ser destruída a sua carne sofredora, todos eles simplesmente gritam, clamam por justiça. Encerro a citação. Nesse sentido, a filosofia da libertação é preponderantemente uma filosofia da vida, ou melhor, uma filosofia da vida a partir da vítima do oprimido. O oprimido é aquele que é forçado a ocupar o espaço ontológico do não ser. Pensar a partir desse indivíduo é pensar a realidade a partir de quem sente a tortura, a partir de quem é anulado existencialmente ou tem sua existência banalizada ou encoberta. A política que foi aplicada a e na América Latina se constitui com o prisma da colonização, da opressão, da exploração do povo, tornando-o empobrecido. A pobreza não é um dado natural, é produzida. Assim, o grito de resistência desse povo, que faz com que ele saia do não ser para o ser, é um grito pela libertação. E isso constitui a tomada de consciência de se estar envolto num sistema de opressão que nega a outridade. Assim, portanto, a filosofia da libertação é o conhecimento epistêmico do sistema de opressão e o esforço de superá-lo a partir do olhar e do habitar do homem concreto latino-americano enquanto vítima, oprimido. Em outro momento, Dussel mostra o nascimento dessa estrutura de negação do outro quando faz um movimento genealógico e reflete sobre o mito da modernidade. Diz Dussel: a modernidade originou-se nas cidades europeias medievais, livres, centros de enorme criatividade, mas nasceu quando a Europa pôde se confrontar com o seu outro e controlá-lo, vencê-lo, violentá-lo, quando pôde se definir como um ego descobridor, conquistador, colonizador da alteridade, constitutiva da própria modernidade.
Encerro citação. As tensões entre centro e periferia tornaram-se comuns na história do pensamento, porque a Europa colonizadora não aceitou o outro não europeu e promoveu um mito sacrificial encobrindo esse outro não europeu. Aquela narrativa que constava e ainda consta em alguns livros de história, que a América, Novo Mundo, foi descoberta, é um arranjo discursivo de reprodução de dominação, porque a América, analogicamente, todas as periferias globais, a Europa, a África, a Ásia propriamente, foi encoberta pelo si mesmo, ou pelo espírito absoluto da Europa. As epistemologias que avançaram na história mundial são as dos vencedores, isto é, são as do centro. O espírito absoluto dos europeus foi imposto aos outros territórios, àqueles que eram periféricos. Esse mesmo espírito que se via como epistemologia civilizacional impôs aos outros a condição de bárbaros ou seres sem alma. A linguagem foi um importante demarcador nessa distinção entre a civilidade e a tida barbárie. Sartre, num prefácio à obra Os Condenados da Terra, de Frantz Fanon, diz, abre aspas, não faz muito tempo, a Terra tinha 2 bilhões de habitantes, isto é, 500 milhões de homens e 1 bilhão e 500 milhões de indígenas. Os primeiros dispunham do verbo, os outros pediam-no emprestado. Encerro citação. Se nos ativermos à etimologia da palavra bárbaro, perceberemos que para os gregos ela tinha a acepção de estrangeiro, isto é, todo aquele que não era grego ou helênico, e de forma particular essa acepção se referia à língua e aos costumes. Quando vamos para o latim, essa palavra balbus já traz um sentido para além de estrangeiridade, peregrinos. O latim tem essa palavra para quem é estrangeiro, peregrinos, indicando alguém como inculto ou até selvagem. Podemos perceber que aqueles que estavam na periferia do mundo eram vistos como selvagens, porque não tinham uma epistemologia nem uma educação de acordo com o modelo civilizacional que o centro detinha. Assim, o centro era o território da palavra, logos, verbum, da razão, ratio, e esse status permitia-lhe anular a alteridade em busca da expansão de sua cultura, bem como a usurpação das riquezas e das forças de trabalho colonizadas. Esse outro, latino-americano, massa rústica, precisava ser descoberto para ser civilizado pela palavra, pelo ser do si mesmo europeu. Dussel aponta a presença de um mito nesse processo. Em que consiste, afinal, este mito de uma modernidade europeia que, à luz da filosofia da libertação, criticamos? Esse mito de uma modernidade civilizadora que perdura até hoje consiste numa ação violenta em vitimar o inocente, o outro, declarando causa culpável de sua própria vitimação e abrindo-se ao sujeito moderno plena inocência com respeito ao ato sacrificial. Quer dizer, os índios estavam aqui de boas. Primeiro, os índios não eram considerados homens, né? Na citação de Hegel, a gente vê isso. Hegel coloca índio como se não fosse homem. E esse movimento, esse mito que vem junto nesse processo, acaba criando um movimento de culpabilizar o inocente e vitimar o culpado. O europeu que usa de sua violência para anular, encobrir, saquear o outro, se coloca como vítima e culpa o inocente por ser bárbaro e precisar receber essa violência para que seja civilizado. Então, justificar a violência como um processo natural de civilização ou inclusão do outro por meio violento na comunidade de comunicação, ou ainda tornar o não ser um si mesmo do ser. Esse é o movimento antropológico fundante da América Latina.
Vitimação do outro, daquele que não faz parte do centro, daquele que não tem o domínio do logos europeu, daquele que ocupa o espaço de não ser. É desse sofrimento da vítima que brota a modernização da Europa. E esta trata isso como sacrifício ou custo necessário. Dentro desse mito está presente, para além da ação de culpar a vítima por ser vítima, o eurocentrismo, a ideia de progresso e desenvolvimento como um processo emancipador, a ação pedagógica baseada na violência necessária como prisma de uma obra civilizadora, modernizadora. É quase como um movimento da filosofia do iluminismo, onde o outro, o não europeu, estivesse numa imaturidade culpável e que lhe fosse necessária a maturidade para estar conforme a iluminação europeia. A prática filosófica e pedagógica que permeia o mito da modernidade europeia é a da visão de uma subjetividade centralizadora, que se diz emancipadora, mas que anula o outro, tornando-o apenas um si mesmo. Isso revela muito mais uma certa irracionalidade do que propriamente racionalidade. Muito mais uma certa irracionalidade perdão. Essa mesma modernidade, como mito, afirma Dúcio, cito, justificará sempre a violência civilizadora, no século XVI como razão para pregar o cristianismo, posteriormente para propagar a democracia, o mercado livre e por aí vai. E aí a gente vê as invasões, ainda hoje, dos Estados Unidos nas periferias. A Europa deixa de ser centro, mas os Estados Unidos acabam ocupando esse espaço imperial. E esse movimento de dominação que a filosofia da libertação critica e aponta, ele se estende também para esse imperialismo norte-americano. Então, avançando no texto, deixando para trás alguns parágrafos, o ponto de partida para a constituição da comunidade crítica desses excluídos, porque no conceito de comunidade de comunicação da teoria crítica da escola de Frankfurt, ainda não está ali previsto a noção transversal da filosofia. Ainda há presente um resquício de eurocentrismo e de uma subjetividade dominadora. E por isso que Dúcio, para contrapor, ele vai propor a história de uma constituição de comunidade crítica dos excluídos, a partir do conceito de exterioridade, a partir da noção da revelação do outro, o outro enquanto o outro. Essa comunidade de excluídos luta pela superação do status quo opressor, o que nos permite pensar e avançar para o terceiro momento dessa fala, a revelação da filosofia da libertação com o direito. E aí, como transição desse momento, trago uma citação de Dúcio, em que ele diz: é a luta pelo reconhecimento, não por igualdade, mas pela diferença do respeito à alteridade da vítima. É a luta pela afirmação do outro como outro, não como o mesmo. Não é a incorporação do excluído à ordem jurídica vigente, mas a transformação analógica e analética da ordem jurídica, no que os novos participantes mudam diacronicamente as determinações funcionais de todos os antigos participantes, constituindo um novo Estado de Direito que inclua a alteridade. O movimento de pensar o direito relacionado à filosofia da libertação deve passar pelo crivo da hermenêutica crítica da libertação. Assim, é preciso entender esse processo como uma constante desconstrução e reconstrução do direito a partir do conceito de justiça brotado do pensamento dos sem direitos, né? Porque na filosofia de Dúcio dá para a gente perceber claramente que não dá para pensar o direito separado do seu contexto social. E, aliás, não é nem só em Dúcio, né? O próprio Marx já traz isso na ideologia alemã, em alguns outros fragmentos, né, dos manuscritos econômicos e filosóficos. Então, e por que isso? Porque o direito ele sempre está atrelado à noção de Estado.
Por isso que não se pode pensar somente o direito. O direito ele acaba sendo um instrumento, nessa perspectiva, um instrumento mantenedor do Estado. E aí, se o Estado ele é opressor, na lógica, o direito também será opressor. Se o Estado é excludente, o direito também será excludente. Então, o primeiro passo importante nesse processo é de perceber que o direito, enquanto normativa, segue a racionalidade do Estado. Se tem um Estado burguês dominador, o direito será burguês dominador. Ora, é o direito que sustenta o sistema opressor, sustenta o Estado. Isso a gente vê até no próprio percurso da filosofia ainda europeia, a gente vê isso, passando por Hegel, né, e a crítica que Marx vai fazer a isso. Assim, o direito é o instrumento de poder da classe opressora. Esse é o filho predileto da modernidade europeia que foi aperfeiçoado. Ora, Lira Filho afirma, abre aspas, aprender o que é direito nas obras da ideologia dominante só poderia, evidentemente, servir para um dos dois fins: ou beijar o chicote com que apanhamos, ou vibrá-lo no ombro dos mais pobres, como nos manda qualquer ditadura. Fecha aspas. O direito não pode ser analisado isoladamente, como já alertara Marx. O direito se constitui como um instrumento que tem por base a política e a economia de dominação. Volkmer, trazendo à tona a situação do Brasil, afirmava, abre aspas, sufocaram as tradições de um direito nacional mais autêntico, proveniente das comunidades indígenas, em função do direito estrangeiro, trazido pelo colonizador, e que não expressava as genuínas inspirações da população nativa que aqui vivia. Fecha aspas. É um movimento de exclusão. Ora, para se inserir o bruto, entre aspas, aqui, o bárbaro, nessa comunidade, é preciso dogmatizá-lo a partir das regras do dominador. As regras parciais do jogo, regras essas que os dominados não acessam nem ao entendimento das mesmas, pois balbuciam. Nesse sentido, o direito foi importantíssimo no processo de opressão, desde o nascimento da modernização, em 1492, pois ele direcionou os cidadãos colonizados de acordo com os critérios racionais fundamentais dos conhecimentos científicos, no intuito de um desenvolvimento modernista a partir do centro. A saída dessa estrutura é procurarmos pensar um direito crítico libertador e plural à luz da filosofia da libertação. E aí eu trago mais uma citação de Volkmer. Diz ele, as transformações da vida social constituem, assim, a formação primária de um jurídico que não se fecha exclusivamente em proposições genéricas e em regras estáticas e fixas formuladas para o controle e a solução dos conflitos, mas se manifesta como resultado do interesse e das necessidades de agrupamentos associativos e comunitários, assumindo um caráter espontâneo, dinâmico, flexível e circunstancial. Encerro a citação. O autor abre-nos a possibilidade de pensar um direito plural que supere o modelo hegemônico positivo moderno, pois esse não atende às demandas e aos gritos dos excluídos. Assim, a superação desse modelo é essencial. O modelo de justiça atual se esgotou se esgotou a um direito frio e distante das realidades e necessidades que transpiram os sujeitos de direitos latino-americanos. Um direito que mantém a desigualdade como base de organização social. Um direito que sustenta juridicamente a exploração social através do trabalho alienado. Tais necessidades sociais, políticas, econômicas, ambientais, dentre outras, não encontram no direito respaldo resolutivo de conflito. E aí, para encerrar, eu cito Freire, que diz: é evidente que esse processo social e político, envolvendo novas formas de vida e de necessidades, que ensejam a produção de ordens diferenciadas, marcos reinventados e singularidade de sujeitos históricos, define as possibilidades e os limites de uma outra representação de juridicidade. Entretanto, o reconhecimento de uma outra cultura jurídica só pode ocorrer sob a condição de deslocamento,
transformação e ruptura substancial com as formas tradicionais e centralizadoras de se fazer o jurídico. Daí que pensar em mudança paradigmática no direito, a partir de fundamentos de efetividade material e formal, encaminha para uma proposta prático-teórica de pluralismo visibilizador das condições de um direito comunitário. Encerro a citação. Ora, pensar uma ética da libertação é refletir sobre as condições universais da constituição do ato. Essas condições materiais são justamente a mediação da reprodução da vida. O primeiro e basilar pilar dessa ética dusseliana é a vida concreta. Assim, as estruturas jurídicas devem garantir a vida em sua concretude e reprodução. Essas condições são condicionadas pela pretensão de bondade. A pretensão de bondade é, por sua vez, o ato que, honestamente, cumpre três componentes: material, formal e sua factibilidade. Isso é necessário porque é um critério fonte que deve ser observado: a vida concreta como modo de realidade. A transformação do sistema jurídico começa com o reconhecimento da estrutura opressora presente nele mesmo, depois com o movimento de descobrir a injustiça do não acesso ao direito por parte da maioria oprimida. Assim, a justiça nasce do reconhecimento da injustiça, da negação do outro. O momento analético de uma praxis transformadora, de um compromisso ético com o vitimado e a vítima é fundamental. E assim, meus queridos, eu encerro o meu momento. É um pensamento. Filosofia da libertação é sempre um pensamento que está incompleto, porque precisa de mais palavras, precisa de mais escuta, precisa ouvir e dar voz àqueles que estão sem ela, aqueles que muitas vezes não ocupam lugar de fala, principalmente na estrutura a qual nós estamos submetidos. Então, eu agradeço a vocês e essa é a minha contribuição. Mas a filosofia hoje me auxilia.